Eu sempre fui um apaixonado por futebol. Eu fiz ao contrário. Posso contar pra você que você é meu amigo. Eu tenho todos os meus jogos anotados. Nós vamos ficando velho, né? Eu sou um Rolling Stones, eu não fico velho. Mas pular, com quase 2 metros de altura. O clube treme todo. Quando você tava treinando os goleiros. Se falar que sou eu, vou cortar. Minha opinião. Eu não esperava isso. Não tenho mágoa de ninguém. Nem Jesus Cristo agradou a todos. Você chateia isso aí. Olha que eu tinha experiência. São assustadoras. Olha o bom job. Eu acredito, era o meu grande sonho. Eu nunca fui pra Harvard. Muita gente fala. Queria te dar os parabéns. Nunca mais sentido. Sensacional. Hipcast. Como de cá. Aí, galera da Hipca, galera do esporte, associado, tudo legal com vocês? Mais uma entrevista agora. Não sei se eu posso falar que ele é o príncipe, o filho do rei, não sei, ele fica meio bravo com a gente, conselheiro, Pedrinho Pupo. Tudo bom, Pedrinho? Tudo jóia. Obrigado pelo convite. Trabalho importante que você faz aqui no clube. Não só pelas entrevistas divertidas, mas eu acho que é um registro, é uma memória. A Hipca tem uma preocupação grande com isso. A gente tem até o nosso acervo aqui. E até deixo como sugestão que você encaminhe esse material futuramente para arquivo do clube. Morreu, traz o material aqui. Nossa, ele era tão legal. Fogueteira. Tão bacana. A gente não falava com ele, mas era tão bacana. Sim, mas quem sabe, né? Chegar lá. Pedrinho, vamos começar falando, você de criança aqui no clube. Tá. Jogava bola. Tem uma foto aí, você tá vendo essa foto aí? Que legal. Eu e Pedrinho, dava lá pra ele. Desde criança já foi campeão, né, Pedrinho? Verdade. Como é que era aqui de criança? Conta o que você gostava. Eu fiz vários esportes aqui no clube. Eu fiz tênis, o Maurão, que a gente estava falando agora há pouco, uma figuraça ilustre aqui do clube. Fiz judô aqui, fiz natação, mas assim, a minha paixão mesmo sempre foi futebol, desde criança. Tive aula com você, foi meu professor, teve até uma ocasião que você saiu aqui do clube, a gente foi treinar ali no Paineiras. Quase acabei com a escola aqui, né? Quase acabou com a escolinha aqui, mas fomos lá treinar. Eu cresci aqui, né? A gente andava tudo isso daqui, a época era um fazendão, né? Ali onde tinha o CT, era só goiabeira. Você entrevistou pessoas até mais antigas que vão falar de uma época mais fazenda ainda. Uma vez me contaram que ele parava o carro debaixo aqui do Jabuticaba, sabe que podia mesmo? Isso eu não cheguei a ver. Eu falava que tava uma menina parada debaixo do Jabuticaba, eu falava, nossa, ficava tudo vermelhinho depois. Assim. Isso eu não cheguei a ver. Mas Pedrinho, você que é um associado antigo aqui, e você sempre participou de tudo, seu pai também sempre participou. Sim. Ser filho do Pedro, que com certeza é a figura mais conhecida do clube, né? Top do clube conhecido, te ajuda, te atrapalha, a negativa é você como sucessor, não. O que você tem a dizer sobre isso aí? De cá, o meu pai praticamente a vida toda participou aqui da história pública do clube. Até antes mesmo de ter algum cargo de gestão, ele fez parte de alguns grupos de organização aqui. Então assim, a gente cresceu com a figura dele sendo pública aqui dentro. Então uma coisa meio que natural para nós. Eu estava lembrando esses dias, acho que no ano de 2000, que ele foi candidato à presidência, ele perdeu essa eleição, até o Raul comentou num dos vídeos que ele fez para você. Eu tinha 14 anos, estava entregando panfleto lá na portaria. Então assim, e quando você entrega, vota em tal fulano, tal, você tem diversas manifestações, tem quem goste, quem não goste. Então eu e os meus irmãos, a gente cresceu ouvindo e participando dessa história toda. Então para nós, e até pelo perfil que a gente tem, muito tranquilo, muito simples, a gente nunca, como é que eu posso te dizer isso? Nunca cresceu em cima disso? Não, de maneira alguma, exatamente. Nunca se aproveitou disso. Mas você é legal, então? Sim, eu tenho um super orgulho da história dele aqui dentro, de tudo que ele construiu. Dá carteirada de vez em quando? Jamais, não? Jamais. Nem eu, nem meus irmãos. Monta time de futebol, você e o Neto junto. Olha, isso aí é uma boa coincidência, viu, Netão? Não consegue ganhar. Você classificou, né?
Agora. Puta, nosso time, infelizmente, está uma tragédia, cara. Não, fez um ponto. Não, uma tragédia. Eles montam um time para ganhar e não dá certo. Eu morro da risada isso aí. E outra coisa, bem, você tem a sua mãe, né? Sim. Que foi assim o pool, digamos, de festa. Sim. Que começou. Você vivenciou isso aí com ela? As festas que ela fazia? Como é que ela sofria muito para fazer essas festas? Olha, cara, da mesma forma que eu tenho um orgulho enorme da história do meu pai aqui dentro, eu tenho também da minha mãe, né? A figura do Pedro é que aparece mais, mas você tem o clichê, né? Atrás de um grande homem você tem uma grande mulher, ou vice-versa hoje em dia. Então a Estela se dedicou demais aqui, foram 9 anos acho que até mais, de diretoria social. Ela se entregou muito aqui às atividades do clube, inovou bastante, trouxe coisa nova, ficava até o final de todas as festas e a gente sabe o resultado, né? De grandes festas, grandes realizações aí que ela acabou liderando, junto com o Pedro. Então, aí as festas aí, mas que você tem recordação? Você participava da festa? Você chegou a... Como é que é escolhido? O povo quer saber, hein? Como é que escolhe o artista, o show? Olha, em um país onde mais de 34 mil veículos foram blindados em um ano, a busca por segurança se tornou uma necessidade e não mais um luxo. Nós da Blindados Campinas, a primeira loja do interior, especializada em veículos blindados, oferecemos segurança de alto nível e um showroom cheio de novidades para você. Não perca mais tempo, invista no seu blindado hoje. Olha, é difícil. Isso é uma coisa muito difícil, porque numa comunidade como a nossa, bem estratificada em questão de idade, de gosto, é muito difícil, né? Então assim, o que é considerado hoje? Antigamente, quando os cachês eram mais baratos, aquele pessoal que era mais popular, que estava fazendo sucesso, que tinha uma boa aceitação pelo público da Hípica. Mas pós-pandemia ficou muito difícil, porque qualquer cara estava cobrando uma fortuna. Então a Hípica ficou numa situação difícil nesse sentido, por conta do valor do cachê que era cobrado. Então, assim, hoje se faz pesquisa, vê o que o sócio faz de opção, mas basicamente, cara, você tem que conciliar. Pela grana. Você tem que conciliar o que é cachê, né, o que cabe dentro do orçamento dos eventos do clube. Afinal de contas, não é essa a finalidade da Hípica, nós não somos uma empresa de eventos, né? Nós somos um clube social com o que tem maior aceitação aí pelo clube. Então você pode ter nomes maravilhosos, mas que são cachês inacessíveis. Eu sou um que vem aqui por causa da festa, tanto faz. Eu também sou assim. Nem aí. Eu também sou assim, porque eu venho para ver meus amigos, para curtir. Eu gosto de rock não vai vir aqui mesmo. Mais difícil. Você vem pela festa, veio, tomar já veio, né, de cá? Já vieram alguns. Teve, né? Deixa eu ver, teve Paralamas. Frejá. Já teve. Vai cair, né? Acho que a gente já teve uma boa amostra. O sambão foi muito bom. Tudo indica agora que o Flashback vai ser uma festa excepcional, também cheia de inovações. Acho que a Silvia tem feito um bom trabalho aí, tocando no social. Vai continuar meu livro, se Deus quiser. Aí, Pedrinho, as festas, o futebol, o esporte que você participa. Aí você foi também para a política do clube. Sim. Né? Você foi direto ser conselheiro ou você participou de algum grupo de jovens? Não sei se tinha isso. Não, fui direto. Foi direto conselheiro. E a primeira tentativa já entrou? Já entrei, felizmente. Você tem bastante votos, né, cara? Você pegou em agora quarto, quinto, né? Acho que quarto lugar. Eu peguei quarto. E nunca perdeu então, você é que nem o Raul Penteado, nunca perdeu uma eleição. Não, eu perdi, bom, das vezes que o grupo que meu pai estava, ou que ele estava liderando, a gente perdeu, sempre é muito dolorido, né? Porque tem um trabalho grande atrás disso, existe uma frustração muito grande. Quando perde, você pensa assim, não reconhecer o trabalho que eu fiz, ou você pensa assim, eu queria fazer mais, não deu tempo, tudo.
De cá, É o do reconhecimento. Quando há uma sequência. Mas assim, isso tem muitas variáveis também, né? Precisa entender quem estava, como as coisas se deram, né? Mas a derrota, ela traz muitos aprendizados. Então a gente teve uma situação, acho que, se eu não me engano, no ano de 2015, que trouxe uma série de lições para esse grupo, que é um grupo que até hoje segue, e que a gente acabou tirando muito aprendizado disso. vocês perderam a famoso chapão, foi isso? Foi. Vocês não esperavam, dormiram no ponto, se você pode falar assim. Foi uma novidade aqui. Dormiram. Segundo, desculpe, senhor Raul, o senhor falou que o senhor que inventou o chapão, hein? Ele falou pra mim. Eu que inventei o chapão. E aí teve isso aí, vocês ficaram meio frustrados. Eu vi que vocês tinham um pouco confiante na vitória também, né? Ah, sim. Um pouquinho assim, já ganhamos. Sim. Sabia que Bálsamo Benguê tem uma solução ideal para cada tipo de dor? Para aquelas dores mais leves, tem o Bálsamo Benguê Aerosol, que é fácil de aplicar e alivia a dor com praticidade. Já para dores moderadas, o melhor para você é o Bálsamo Benguê em gel, com rápida absorção e alívio instantâneo. Agora, se o seu dia trouxe dores intensas, a pomada possui extra poder analgésico, com 2,5 vezes mais mentol. É por isso que para tudo terminar bem e sem dores, conte sempre com Bálsamo Benguê. Eu não digo já ganhou, mas todo o grupo de ex-presidentes apoiando, a gente achou que algumas coisas teriam sido suficientes, mas não, houve estratégia naquele eleição. Mas você não acha que acabou a eleição no clube agora? Porque todo mundo vai deixar bom agora. Isso é uma crítica enorme que existe. Mas não tem votação, né? É uma crítica enorme. Parte disso tentou se mudar com a reformulação do estatuto, que acabou não acontecendo, mas tem muita gente que se incomoda com isso. Pô, Pedro, mas eu tenho que votar, eu queria votar em você e mais alguns amigos, eu tenho que votar nesses caras aqui. Isso aí. Isso incomoda. Difícil, né? Isso incomoda algumas pessoas. Pô, mas você está me pedindo para votar num cara que eu não conheço. Nem gosta, ou que eu não gosto, exatamente. Sim. E a gente acaba tendo que explicar e falar, olha, você concorda com que esse cara aqui venha a ser presidente? Então, infelizmente, você tem que votar nesses nomes aqui. Porque se você não fizer, outro grupo vai fazer. Isso, faz. E o que a gente acabou vendo nessa última eleição. Fala um pouquinho do plebiscito que teve, da votação do estatuto. Tá. A primeira vocês perderam por um voto. Sim. Eu já falei que eu sei quem foi a pessoa que votou faltando 5 minutos. Para acabar a eleição foi todas as pessoas. Vocês perderam aí, faltando 5 minutos. Ela deve estar me vendo aqui. Foi lá, votaram, perderam. Você acha que o clube perdeu? Porque eles se pegaram muito. Vai superlotar o clube. Superlotar o clube. O Landim veio aqui e explicou que não. Ele explicou da maneira dele. O que você tem a falar sobre isso aí, Pedrinho? Você acha que tem de rever, tem de ter outra votação? Eu vou dar um passo atrás nesse tema. Eu acho que qualquer eleição aqui dentro dessa magnitude, onde a gente está alterando um estatuto que vai mudar o dia a dia das pessoas, eu acho que vencer por uma margem apertada é muito delicado. A gente não tem uma coerência ou um entendimento daquilo que está sendo proposto. Então, eu acho que um assunto desse tem que ser algo para ser ganho, vamos dizer assim, com ampla vantagem. Assim, olha, está consolidado, está pacificado dentro do clube. Então, uma coisa muito acirrada assim, certamente traria outras discussões. E o tempo, como outras questões aqui dentro, também trata de mostrar que, às vezes, o tempo não era o ideal para se mexer em um determinado tema, ou que a gente ainda precisa melhorar algumas discussões, ou da maneira que foi proposto não foi a ideal. Então, assim, você, nesse assunto específico dessa Assembleia, você pode olhar isso de uma série de ângulos diferentes aí do porquê que acabou não acontecendo. Mas ontem a gente teve uma reunião do Conselho e o presidente Coelho apresentou uma outra situação, por exemplo, uma outra discussão, que às vezes a gente está preocupado, a superpopulação, o diploma do diploma, mas você tem um crescimento aqui expressivo da questão dos dependentes de pai e mãe
sobre sogra. Então, hoje, esse público aqui dentro representa mais de 2.000 pessoas. Então, assim, às vezes a gente está olhando um determinado ponto específico dessa preocupação com a superpopulação, mas você tem outros ângulos aqui de dependência, como esse, que o Conselho, através da recomendação da diretoria, está tomando providência também. Pedrinho, estatuto tal, continuou, né? O imbróglio aí. E as eleições agora? O que você achou? Como é que foi o candidato que venceu? O que você tem a falar sobre isso aí? Bom, a eleição foi extremamente acirrada, né? Com 3 chapas. Há muito tempo não se via 3 chapas no clube. Eu vi, se eu não me engano, em 2000, que eu comentei, meu pai participou, com 4 chapas. O Raul até falou, né, na entrevista com você. Eu acho que você tem o lado positivo e o lado negativo disso, de cara. Eu acho que o positivo é que você mexe mais com o sócio, você tem uma base de candidatos maior, ao conselho, inclusive, que estão caminhando pelo clube, discutindo o clube, ouvindo o que o associado quer, novas ideias. Então eu acho que isso é muito positivo. Você envolve o sócio no processo eleitoral do clube. Agora, o que eu vejo de negativo é esse acirramento, né? Eu acho que já não é de hoje, talvez há umas 3 eleições, a gente tem até alguns comentários irresponsáveis, né, críticas sem fundamento, as pessoas falam algumas coisas sem conhecer. Eu acho que toda crítica bem feita e fundamentada, ela é extremamente bem-vinda. Uma série de clubes uma série de coisas já foram alteradas aqui na Ípica por conta de críticas construtivas. E uma delas, eu posso te dizer, é o estacionamento. Então, há 10 anos atrás, o local que foi proposto não foi aprovado, né? E o tempo passou e se mostrou que hoje a gente tem um lugar muito mais adequado, pelo menos do meu ponto de vista, para o estacionamento do que ele era anteriormente. E é cheio, né? E é cheio. Tanto cheio, É cheio. Acho que foi bem aceito pelo sócio, apesar de todas as discussões. Foi uma obra importante que vai ficar como um legado aí para o clube. Então, eu acho que o Coelho ganhou, venceu bem, fez maioria no conselho e está tocando o clube bem, as coisas estão caminhando aqui em ordem. Candidato a presidente um dia? Não, no momento não. De jeito nenhum. Não penso. Nem cabe isso na minha vida hoje, cara. Eu acho que o cara para presidir a Ípica, ele precisa ter algumas características aí reunidas. Ele precisa ter disponibilidade, que a Ípica hoje não é um clube que o cara passa aqui 2, 3 vezes por semana, despacha e vai embora. Não, a Ípica é muito exigente. Então isso aqui é uma empresa. A gente às vezes tem o costume de romantizar a Ípica no sentido, é um clube, é social, porque na nossa cabeça a gente vem para cá para isso. É divertido. Mas a Ípica é uma empresa, com mais de 330 funcionários, um orçamento anual de, se não me engano, 70 milhões de reais. Então isso aqui é uma empresa e tem que ser tocada com muita seriedade. Você tem hoje mais de 60 diretores no clube, entre diretorias, adjuntos. Então, assim, o cara precisa ter tempo, essa disponibilidade que eu falei, precisa ter condição, né, equilibrada. Não é fácil. Não é fácil, precisa reunir experiência, bagagem, né? Dentro de paraquedas aqui, precisa ter bagagem para Pedrinho, político. Vereador, deputado. Não me vejo. Isso eu vou deixar pro nosso amigo. Não me vejo. Vou deixar essa missão pro nosso querido arqueiro Marcelo Silva. Acho que ele tem feito um bom trabalho lá e ele ocupa bem essa. Espero que ele sonhe com projetos ainda maiores. Possa ir adiante. Secretário, ele vai arranjar. Só para terminar, Pedrinho,
qual foi a melhor obra do seu pai no clube e o que ele fez que isso você não faria, valendo a herança. Eu acho que a melhor obra que ele liderou aqui foi a obra da academia. Eu acho que hoje a academia, quase não, acho que passou 5.000 alunos inscritos. Talvez seja a obra que beneficie mais o sócio do clube. É uma obra que a gente não ocupou um espaço visual, agressivo, né? Foi feita com a filosofia de solo criado, então ela foi feita num subsolo e da inauguração para cá já foram várias ampliações. E hoje eu falo que é pequena, né? Pois é. Hoje eu falo que é pequena. Pois é. Mas não tem como expandir mais. Né? Tem um projeto, ele mesmo tem uma ideia, né? E quem sabe isso não é levado adiante aí para poder atender, mas já é uma mega obra, né? O que ele fez que você não faria? De obra? Não sei, qualquer coisa aí, uma atitude. Não vai falar o que foi a minha contratação, não, hein? Você não faria? Não, eu converso muito abertamente com ele sobre uma série de coisas e você conhece ele bem há muito tempo, ele tem as convicções, ele tem os valores, ele é um cara aberto a mudar, mas quando ele acredita, ele tem muito feeling também, tem muita sensibilidade para as coisas. E o estacionamento é um caso como esse. Não enrola, Pedrinho. Não, eu só ia te dizer o seguinte, ele acreditava muito nisso e ficou um produto bom, muito bom, excelente. Eu não teria insistido na questão da Assembleia, da revisão do Estatuto. Vamos dizer, o segundo ato de insistência, mas era uma convicção que ele tinha e eu respeito. Então, se tiver uma observação aí, seria nesse sentido. Olha aí, Pedrinho, então nota 9,5, seu pai. Ele fez bastante, né? Tirou meio, né? Ele fez bastante. A contribuição dele para o clube foi muito grande, 4 gestões. Ele sempre teve isso aqui como realmente a segunda casa, em alguns momentos a primeira casa dele. Trabalhou com amor, trabalhou com paixão, se entregou, de fato. E isso é um lado que as pessoas não veem, sabe, de cá, porque a gente sentiu o outro lado dessa história. Um pai, vamos dizer assim, que teve mais ausente em alguns momentos por conta de estar atendendo tudo isso aqui. Nós somos sócios em negócios de família. Aí que a gente brincava que era ser prioridade e nós nossas coisas. Mas como tudo na vida, teve o lado bom e o lado ruim. Essa eleição última agora, Pedrinho, elegeu o Coelho, porque o futebol, acho que elegeu o Coelho. E o futebol segue você. Porque queira ou não, você acha que você tem um dedo forte nisso aí, uma mão forte? Você ajudou na eleição? O futebol que você acha que realmente... Eu trabalhei bastante, mas eu acho que uma pessoa nunca é eleita por uma razão, não, mas ajudou. Um conjunto. Não, você acha que não? Eu acho que o futebol... boatos aí foi que o futebol... Eu acho que o futebol teve um papel de fato decisivo. Muitas pessoas trabalharam para isso. Você quer deixar um alô para o associado, um recado? Eu quero dizer que a gente tem que ter muito orgulho do clube, né? Esse ano aí que completa 77 anos. Eu acho que são poucas as entidades, as instituições que chegam a essa idade, há quase 8 décadas, e a gente tem que fazer uma reflexão do que nos trouxe até aqui. Então a IPCA, na minha modesta opinião, né, ela chega aos 77, mas como uma jovem senhora. É um clube que se reinventa,
talvez esse seja um dos principais pilares do clube que nós temos hoje, que é inovar sempre, mas sempre preservando as tradições que foram os pilares de fundação do clube. Então, esse era só o recado que eu queria deixar, que a gente tenha muito orgulho aí do nosso clube. Isso aí, galera, estamos terminando aqui por hoje. Eu acho que aproveitaram bem. Procura o Pedrinho pelo clube, ele é conselheiro, ele vai te ouvir e vai mandar para mim ver o que eu acho. Brincadeira, pessoal. Pessoal, valeu, um abraço, filho do rei. Valeu. Obrigado por ter vindo aqui, ter ajudado. Valeu, galera!